Oi, povo! Tudo bem? Como é que vocês estão? Sumi, não foi? Depois dos últimos vídeos lá da ergonomia deu super certo. A cadeira esgotou, inclusive. Eu precisei fazer 2 viagens a trabalho. E nessa última semana tive que fazer uma viagem com meu filho para Recife. E não consegui vir trazer conteúdo novo para vocês. E também estou aqui justamente por causa dessa última viagem. Veja só. Eu já gravei alguns vídeos aqui, já postei falando sobre tíbia de Blount, que é a patologia que o meu filho tem, que acomete as perninhas, né, da criança. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Por conta dessa história toda de Bernardo, começou a surgir uma nova demanda, né, de algumas mamães querendo saber a história dele, como é que aconteceu, como é que foi o andamento disso. E aí eu resolvi fazer uma série, eu vou fazer uma playlist aqui e vou colocar todos esses vídeos sobre tíbia de Blount, que tem tudo a ver também com postura, tem tudo a ver com movimento, porque essa patologia, ela interfere diretamente na marcha da criança e se não cuidado, obviamente, né, ele vai precisar passar por cirurgia, vai ter um monte de intercorrência e pode interferir na postura dele, na vida adolescente, na vida adulta. E é isso que a gente não quer. Então eu vou fazer uma série aqui de vídeos. Toda semana eu vou botar um vídeo falando um pedacinho das coisas para os vídeos não ficarem muito grandões. E se você conhece alguma criança, se você conhece alguma mamãe que está passando por isso, eu vou nessa série tentar aqui compartilhar um pouquinho com vocês o que é que eu aprendi, o que é que eu fiz, como é que foi a história de Bernardo, para que inspire outras pessoas, ajude outras pessoas, principalmente ajudar outras pessoas, outras mamães de uma patologia que não é muito falada, que não é muito conversada. E que eu, mesmo sendo fisioterapeuta, também não conhecia, mas que tivemos aí que passar e enfrentar isso, tá? Então, tá aqui uma série sobre tíbia de Blount. Como eu falei, eu vou abrir uma playlist. E se você é pai, se você é mãe, assiste mesmo assim, porque eu acho que é importante a gente ficar sabendo sobre essas informações. A gente nunca sabe quando é que pode acontecer com a gente. E informação é poder, né? Sempre falo isso pra vocês. Então, hoje, nesse vídeo, eu vou explicar um pouquinho como eu descobri, como eu comecei a desconfiar, até porque esse início, minha gente, é tão importante. Às vezes as pessoas vão deixando pra frente, né, porque acham que não tem problema e tudo mais, vai deixando pra frente. E é justamente esse olhar que a gente precisa ter. Então eu vou explicar um pouquinho como é que eu descobri, como é que eu comecei a desconfiar de Bernardo. Enfim, vou contar tudo isso aqui e como foi que eu cheguei até o diagnóstico, tá? Eu vou contar toda essa história agora nesse vídeo. Bom, sou Bianca Moreira, sou fisioterapeuta, tenho uma filha de 7 anos, Marina, que nunca teve nenhum problema do ponto de vista ortopédico, tá? Então, Marina ok, passou batida. E aí veio o Bernardo. Bernardo foi um bebezinho muito gordinho, que começou a andar com 1 ano e 15 dias, mais ou menos. Depois do aniversário dele, uns 15, 20 dias depois, ele começou a dar os primeiros passinhos. Ele já andava segurando nas coisas, mas andar sozinho mesmo, ele só andou depois de 1 ano de idade. E quando ele estava mais ou menos com 1 ano e 2 meses, no início de agosto, meado de agosto, eu comecei a desconfiar através desse vídeo. Cadê a Alexa? Vai lá, vai lá. Fala lá com a Alexa, Bê. Fala. Alexa, vai lá. Se vocês pararem para olhar esse vídeo, vocês vão ver que a perninha de B já parecia ser arqueada um pouquinho, sabe? E nesse momento, muitas pessoas falavam, vai ser as perninhas de jogador, normal, depois a linha. E realmente existe um varismo. Varo, minha gente, é quando as pernas ficam mais abertinhas. Valgo é quando os joelhos vão para dentro, tá? Então, no desenvolvimento fisiológico normal da criança, ela vem com um varismo até mais ou menos ali 2 anos e pouquinho, e depois ela entra para um valgismo ali, que é fisiológico, tá? Só que Bernardo, nesse vídeo que eu acabei de mostrar, eu já achava meio acentuado, é demais, é muito. E aquilo começou a me inquietar. Aí comecei a gravar vídeo, comecei a ver,
Mas no final daquele mês, ali era agosto de 2023, a gente tinha uma viagem marcada, então fomos para a viagem. Tem vídeos de Bernardo lá na viagem, na praia. Eu também gravei, fiquei com aquelas perninhas, essa perninha tá demais, tá demais. E sempre assim, né? Tá demais, tá demais. Aí quando foi em setembro, eu disse, eu vou marcar um ortopedista para dar uma olhada. E aí levei no ortopedista. Bernardo estava então com 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, certo? E aí nesse ortopedista, era um ortopedista pediátrico, especialista em criança. E ele avaliou o Bernardo todo, fez as medidas das perninhas dele, simétricas, não tinha nenhuma diferença do ponto de vista, né, a olho nu, digamos assim. Ele também mediu, assim, colocou na maca, viu que não tinha nenhuma diferença, a perna ficava alinhada. Tem uma coisa que é assim, no estático e no dinâmico. No estático é quando a perna está parada, certo? Então, aquela angulação, ela só aparecia quando Bernardo andava ou corria. Quando a gente colocava as perninhas dele retinha na cama, ou botava assim pra gente olhar as duas pernas, aquela perna ficava alinhada. Então, ele só tinha no dinâmico mesmo, quando tinha a sobrecarga. Aí esse médico, ele virou pra mim e fez assim, você tá muito impressionada, esse menino não tem nada não, 1 ano e 4 meses, ele tem que botar o pé no chão. Esse varismo é fisiológico, deixa ele andar, deixa ele botar o pé no chão. E eu disse, rapaz, mas tá demais e tal. Ele, ó, você tá muito impressionado, você tá impressionada porque você é fisioterapeuta. Aí aquela fala dele já me deixou com o coração meio assim, sabe? Aí ele continuou dizendo que ia pedir um raio-x, um panorâmico de membro inferior, para tirar todas as dúvidas com as medidas e tudo mais, que eu ia ver que eu estava errada. Isso era meados de setembro, gente. Não, já era mais dia 20 de setembro, porque foi assim 1 mês que eu voltei nele. 1 mês e 1 semana, mais ou menos. Aí no dia 31 de outubro, como ele me deixou tranquila, né? Porque ele disse assim, não, tá dentro do esperado e tudo mais. Mesmo meu coração dizendo que não tava, eu era médico, né? Então eu fui e deixei. Não deixei. Eu fui fazer com calma o raio-x. Em outubro a gente fez outra viagem. E aí no final de outubro, quando eu já estava com esse exame, eu consegui um retorno para ele. Foi menos de 30 dias, gente, porque eu não paguei retorno. Era retorno. E aí, na volta da consulta, esse médico, que eu não vou falar o nome, aqui da região, muito famoso, só não me chamou de santa e de bonita. O resto foi ladeira abaixo. Ele disse que Bernardo tinha piorado drasticamente, que a culpa era minha, que eu não tinha observado, que como é que uma fisioterapeuta deixava um filho evoluir daquele jeito, que eu tinha demorado demais. E eu lembro que na consulta eu falava assim, mas doutor, você falou pra mim que estava tudo bem, não tinha nada. E já tinha essa angulação e você disse que estava tudo bem. Não, você tá errada. Foi muita evolução em pouco tempo. Esse menino vai ficar aleijado. E se você não cuidar, a culpa vai ser sua. Ele não falou assim, com essas palavras. Isso, minha gente, era 31 de outubro de 2023, um dia antes do meu aniversário. Meu aniversário é dia 1º de novembro. Foi um dos piores dias da minha vida, sem sombra de dúvida. E ele ainda me falou que Bernardo ia ter que usar um aparelho nas pernas. Ele não me falou de órtese naquele momento. Ele me falou de um aparelho que ele ia ficar amarrado 24 horas por dia. Olha, ele me falou tanta coisa e disse que não ia resolver, que era só para não piorar, mas que ele só resolveria em cirurgia. E me falou muitas coisas duras naquele dia, E eu saí daquele consultório chorando muito, chorei absurdamente naquele dia. Eu lembro que eu até fiz uma postagem no Instagram naquele dia, falando sobre as dores que toda mãe tem. Mas o pior de tudo que ele fez comigo naquele dia foi a culpa que ele jogou em mim. Porque eu acredito que nenhuma mãe vai querer que seu filho fique aleijado. Nenhuma mãe vai querer que seu filho sofra. Nenhuma mãe vai querer que seu filho seja exposto a situações de dependência, de vergonha, de tudo.
Não vai querer, nenhuma mãe quer isso. Nenhuma mãe quer isso. Então ele me botou em um lugar muito ruim. Mas graças a Deus eu saí dali, falei com a pediatra dele, mesmo chorando, falei com a comadre minha, que é madrinha dele. E elas me colocaram no meu lugar, fez, não, saia desse lugar, você não tem que estar aí. Você está se antecipando, Bernardo vai ficar bem. E aí a pediatra naquele momento me passou um outro ortopedista daqui da região para mim ir, que era um ortopedista experiente, que iria dizer mesmo o que é que ele acha, que ela confiava muito na opinião dele. E assim eu fiz. Isso foi meu aniversário, e aí quando foi dia 10 de novembro eu estava nesse médico. E aí esse médico me disse que Bernardo estava com um varismo fisiológico ainda, não era patológico, e que ele tinha que ficar com o pé no chão, que a gente tinha que esperar pelo menos 3 meses, que Bernardo estava em desenvolvimento, que se tivesse qualquer problema ou patologia só poderia ser tratado depois dos 2 anos de idade. Então que eu estava muito antecipada, ele estava com 1 ano e 5 meses, não tinha nada o que se fazer com aquele menino pequeno, que ele tinha que ficar com o pé no chão e se desenvolver, que muitas vezes as coisas iam regredir e voltar para o seu lugar. A fala daquele segundo médico acalmou meu coração, acalmou mesmo, só que eu ainda paguei outro médico particular para escutar a opinião dele. Ele falou a mesma coisa que esse segundo médico. Bianca, deixa o pé no chão, daqui a 3 meses você volta para mim, a gente vai conversar e vai ver o que é que esse menino vai poder fazer. Ou quando ele estiver mais próximo de fazer 2 anos de idade. Tá certo. E aí eu, como fisioterapeuta, comecei a fazer tudo que eu podia, minha gente. Eu via que a perna do meu filho estava piorando. Eu tenho vários vídeos dessa época, eu vou tentar colocar aqui para vocês. Eu via que meu filho estava piorando. Eu via que a angulação não estava legal. Mas aí tentei buscar a kinesiotape, sabe, para dar estabilidade para aquele joelho. Eu fazia alongamento, eu fazia fortalecimento, eu tentei de tudo. Eu fazia circuito em casa para ele brincar, para ele pular, para fortalecer aquela perna. Mas só foi piorando, só piorando. No Natal eu estava muito triste, porque eu via que não estava normal. E aí quando virou o ano, eu virei pro meu marido e disse assim, Gui, nós vamos atrás de outro médico. E aí meu marido fez, mas só tem 1 mês daquele outro médico. Eu disse, Guilherme, eu não quero saber, eu vou atrás do outro médico. As pernas do meu filho não tá normal. E aí comecei a buscar, e nesse momento eu já ouvi falar de Dr. Tali, que era o médico, que é o médico de Bernardo. Mas ele era em Recife, Recife é um pouco contramão para mim. Para mim as coisas todas eram melhor que eu fosse para Salvador, né? Eu moro em Juazeiro, na Bahia, então era melhor que fosse para Salvador. Lá eu tenho família, tenho suporte, tinha casa, tinha tudo. E aí comecei a buscar médicos em Salvador e achei uma outra médica, doutora Maiara Coelho, pediatra também, maravilhosa, e estava atendendo na minha cidade 1 vez por mês. E aí levei nela. Ela me fez repetir todos os exames, foi muito atenciosa naquele primeiro momento. Me fez repetir todos os exames e nesse exame de raio-x veio a confirmação do diagnóstico. Bernardo estava com tíbia de Blount, ele já tinha 16 graus em uma perna e 12 graus na outra, se eu não me engano. Ele estava com tíbia de Blount assimétrico, né? Ou seja, quando uma perna é mais acentuada do que a outra. E naquele momento ela me falou assim, Bianca, eu nunca vi um caso desse. Seu filho tem 1 ano e 7 meses, ia fazer 1 ano e 8 meses. Eu nunca vi isso porque nesse grau, nesse ponto, eu só vi com crianças acima de 2 anos. Eu vou chamar professoras minhas de São Paulo, eu vou ver o que é que a gente pode fazer, porque até onde eu sei a gente só poderia fazer uma cirurgia, né, depois dos 3 anos. E eu fiquei muito inquieta com aquilo porque eu disse assim, mas vou esperar, tá piorando. E aí ela falou, tem alguns tratamentos, tem órtese, mas às vezes a adaptação é muito ruim. E como eu lhe disse, é só depois de 2 anos. Deixa eu ver com essas professoras minhas e eu lhe dou um retorno. Está certo. Eu cheguei em casa e marquei uma consulta com o Dr. Tali. Eu não podia esperar mais, minha gente. Eu não podia. Meu coração dizia que não era para mim esperar mais. Marquei a consulta com o Dr. Tali. Na outra semana comprei minha passagem para março e fui até Dr. Tali. Minha gente, a gente tem 10 minutos de vídeo já. Mais de 10 minutos de vídeo. Eu vou parar esse vídeo aqui, né? Bernardo, então a gente para aqui no diagnóstico dele. Bernardo estava com tíbia de Blount, um grau altíssimo. E eu chegava então na consulta do Dr. Tali.
em março, para a gente começar o tratamento. Então, a partir do próximo vídeo eu falo sobre a chegada do Dr. Tali e como foi que o tratamento de Bernardo deu início, tá certo? Eu prometo fazer vídeos assim, bem explicadinhos, porque eu acho que o intuito é esse. E olhe, minha amiga, meu amigo, você que está ouvindo, que é pai, que é mãe, que está aí recebendo esse diagnóstico, eu sei o quanto isso é difícil. Eu chorei por meses, desde aquele primeiro momento daquela culpa daquele médico, até chegar em Dr. Tali, eu chorava todos os dias, porque eu achava que a culpa era realmente minha. E foi muito difícil, principalmente quando veio o diagnóstico, eu não sabia direito o que era, comecei a estudar, enfim. Eu sei o que você pode estar sentindo, deixa aí nos comentários, né? A gente vai trocar figurinha, eu prometo ser bem presente aqui com vocês. E, enfim, venham os próximos vídeos, vou tentar explicar bem direitinho tudo o que aconteceu. E assim, tá certo? Se você conhece alguma mamãe, algum papai que está passando por essa situação, compartilha esse vídeo, porque o intuito é realmente chegar o maior número de pessoas para que essa doença ela comece a ser conhecida para tantas pessoas. Tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.